Boa tarde, estamos na Mishnah 3, no primeiro capítulo, página 28. E vamos aproveitar e começar. Temos claros os conceitos básicos que estudamos até agora, que Chol HaMoed é uma data muito especial, com certas restrições, então tem uma certa santidade, e se confunde um pouco esse conceito de Chol e Moed profano e santificado. Por isso que é necessário a Mishnah para nos ensinar basicamente o que seria permitido ou proibido em Chol HaMoed. Rabbi Eliezer ben Yaakov diz, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshchin et hamayim meilan leilan, podemos extrair água de uma árvore para outra, ou seja, podemos na prática fazer como se fosse uma conexão entre um e outro, certo? O Bilbad, Shelo Yashket Kol HaSadeh. Qual a condição de que ele não vai estar regando o campo inteiro? Bom, já que aproveito, então tenho água lá, vou levar água para o campo inteiro. Isso já não poderá ser feito. Ok? Basicamente porque requer muito esforço, e falamos que todo aquele trabalho que requer muito esforço é proibido no caso em Chol HaMoed. Assim também, nos diz a Mishnah, Zraim shelo shatu lifnei HaMoed lo yashkem b'moed. V'chachamim materim bezeu bezeh. Nossos sábios, na prática, discutem aqui com o primeiro sábio da Mishnah, onde o primeiro sábio da Mishnah nos diz, estabelece uma regra, deixando claro, se temos zraim, plantios, sementes, plantas, que não foram regadas de forma regular antes da festividade, mesmo se elas precisam de, mesmo se elas precisam de ser irrigadas, contudo, uma vez que a pessoa não fez antes, a negligenciou antes de Chol HaMoed, não poderá fazer isto em Chol HaMoed. Vamos ver o porquê isto daqui, tem uma lógica na prática. De fato, uma vez que elas não estão acostumadas, então não há necessidade de regá-las em Chol HaMoed. Isto pode ser considerado um trabalho muito intenso, como já vimos, ou simplesmente o fato dizem também, se ele, como elas não estão acostumadas sempre a ser irrigadas, não vai ter um grande prejuízo, não é algo que requer muita atenção dele. Porque se eles tivessem muita, muita necessidade de água em Chol HaMoed, é porque vai ter muito trabalho por um lado, ou simplesmente temos aqui um problema real também. Algumas opiniões dizem que quando chega na época de regar, de irrigar esse campo, essas plantas, essas plantações, então, e a pessoa não cuidou antes de Chol HaMoed, certo? E chegou o momento em que tem que ser regadas. Na prática, então, pode ser, temos aqui uma situação, pode ser que permita simplesmente regar em Chol HaMoed. Vou explicar melhor. Estou vendo que para mim fica um pouco complexo a forma que coloquei. Tem plantações, plantas, campos, coisas que a gente planta, que tem épocas que precisa de água. Não é constantemente. Então, nos diz aqui a Mishnah, se não precisa de muita água, e eu não reguei antes de Chol HaMoed, então não vou fazer de Chol HaMoed. Por quê? Porque na prática não acontece nada, não é um prejuízo grande. Ela é uma planta que não precisa, então posso esperar para depois. Agora vai ser muito trabalho porque há muito tempo que não estou regando, então não vou poder porque é muito trabalho. Agora, se é uma questão simplesmente, como falamos agora há pouco, de temporada, não chegou a temporada de regar esse campo
essa plantação, não chegou a época de regar, de irrigar. Então, o que acontece? Se não chegou a época, e chegou a época justo em Hol HaMoed, então aí diz a Mishnah, eu vou poder regar. Mas se eu não reguei antes de Hol HaMoed, se eu não fui cuidadoso, certo? Ou seja, simplesmente fui relapso, não poderei fazê-lo em Hol HaMoed. Por quê? Porque aí estou diminuindo da santidade de Hol HaMoed. Vamos imaginar uma pessoa e falou, olha, sabe o quê? Para que eu vou fazer agora? Eu tenho todo Hol HaMoed, que não posso trabalhar em outra coisa. Então, em Hol HaMoed vou vir, vou regar o campo. Pode fazer isto? Não. Por quê? Porque não é um trabalho necessário de Hol HaMoed. É um trabalho que era necessário antes. Só que a pessoa protelou para Hol HaMoed porque, já que não vai trabalhar, vou aproveitar a fazer. Não tem a ver com prejuízo, não tem a ver com nada. Tem a ver simplesmente com que ele menosprezou o Hol HaMoed. Em poucas palavras é isto. Contudo, dizem nossos sábios, nossos sábios permitem regar e irrigar esse campo, certo, dessas plantas, para poder beber, que não beberam, não foi regado antes da festividade, certo? Ou seja, de acordo com nossos sábios, não faz diferença qual foi o motivo, pode regar o campo em Hol HaMoed. Interessante, a Halajá não é como Jajamim, como sábios, sino como Rabi Eliezer ben Yaakov. E na Gemara diz simplesmente que Rabi Eliezer ben Yaakov disse um campo que, na verdade, a pessoa não regou antes, porque o campo estava úmido, assim traz na Gemara, é um campo, uma situação especial, então, na prática, ele poderá regá-lo em Hol HaMoed. Por quê? Porque é comparado com como se fosse, como ele já está úmido, como se ele tivesse sido regado durante Hol HaMoed. Então, na prática, por esta razão que ele poderá regá-lo em Hol HaMoed, porque é um campo que pareceria que foi regado antes do Yom Tov, então continuaria a fazer o trabalho, não é considerado trabalho intenso, é considerado, sim, um grande prejuízo e por isso poderá ser feito. Ok? Ficou claro no final? Então, um dos poucos casos onde na Mishnah vemos que não se cumpre aquela regra geralmente que diz Acharei Rabim Leatot, devemos seguir a maioria. A maioria são os sábios. E aqui a halajá estabelecida não conforme os sábios, sino conforme Rabbi Eliezer ben Yaakov, na prática, que ele nos diz para proteger, preservar, cuidar e zelar pela santidade de Hol HaMoed. Ok? Tem alguma pergunta sobre essa Mishnah? Ou podemos continuar com a Mishnah número 4? Página 30, Mishnah 4. Nos diz a Mishnah, tzadin. Tzadin significa caçar. Ou seja, colocar... como chama? Colocar... como traz aqui? Não sei como se fala em português. Fazer armadilhas. Isto, colocar armadilhas para pegar os animais. Então, na prática, tzadin, podemos casar em Hol HaMoed, o que diz aqui, etaishut, certo? Se referem, alguns dizem que se refere a um tipo de bicho especial, assim diz a Gemara. Que é um animal que não tem olhos e prejudica muito ao campo. Aqui traz a tradução diretamente topeiras. Por quê? Porque as topeiras prejudicam muito o campo. Então, posso casá-las. Não é simples, não é fácil, etc. Mas uma vez que traz um prejuízo muito grande para o campo, eu posso fazê-lo mesmo em Hol HaMoed, certo?
E não somente ele, sino também a Achbarim, os ratos, os camundongos, mesmo num pomar ou campo de grãos da maneira comum em Chol Hamoed, ou em Shemitah. O que significa da maneira comum? De forma normal, não precisa fazer algo diferente, algo especial em consideração. Normalmente, uma vez que todo o intuito aqui é preservar, zelar por não ter prejuízo, como o Chol Hamoed nos permite evitar ter prejuízo em Chol Hamoed, por esta razão, diz a Mishnah, nós podemos casar estes animais, mesmo em Chol Hamoed ou no ano de Shemitah. No ano de Shemitah não podemos trabalhar no campo, mas também não devemos negligenciá-lo. Já estamos aqui cuidando da sua integridade quando casamos desses animais. Assim explicam nossos sábios. Agora bem, Baja Hamim Omrim tem uma divergência, como chama? Controvérsia, como a gente está brincando esses dias, que há controvérsias, existe uma discussão com Hachamim, os sábios, que eles dizem, no caso, num pomar, certo? Ele diz, se tratando de um pomar da maneira comum, pode casar, mas num campo de grãos tem que ser de uma maneira incomum, de uma maneira diferente, com o que chama em hebraico com shinui, certo? Pergunta, não sabe o que significa? É simples, quando ele faz um buraco na terra e coloca lá uma armadilha, que quando o animal vai passar, ele vai ficar preso, certo? E como é de forma incomum, de uma forma diferente, quando ele coloca eventualmente um ferro, alguma coisa assim, e ele simplesmente como se estivesse abrindo a terra e ele cai num buraco, como se tivesse uma armadilha que em vez de prender o animal é preso, simplesmente fica preso. No outro, o animal pode até morrer, etc. Então, basicamente, temos essas diferenças. E assim, nos traz uma braita, como nós sabemos, explica o Talmud. Nós temos aqui que se refere a isto de um pomar, podemos simplesmente... Perdão, de um campo de... Não de campo de pomar, de um campo de grãos, tem que ser de forma diferente, certo? Diz de que é de um campo de grãos que está próximo da cidade, mas um campo de grãos que se encontra distante, que se encontra próximo de campos de árvores, mesmo da forma normal, poderia casar. Por quê? Porque talvez vão sair daqui e prejudicar o outro campo. Ou seja, o fato de que eles não ocasionam prejuízo no campo de grãos, eles podem causar prejuízo no campo de vizinho, que é um campo de árvores. Certo? Então, esses camundongos e topeiras sim vão prejudicar o campo de árvores. Então, é todo um campo que, na prática, não ocasiona prejuízo. Porque, aparentemente, os camundongos não pegam grãos. Não se alimenta de grãos, aparentemente. Pelo que nos diz aqui a Mishnah. E o sentido aqui... O sentido aqui que o fato que esse campo pode ocasionar um prejuízo no outro campo que é vizinho, aí então sim temos que ter o devido cuidado, devida atenção e evitar que isso aconteça. Ok? Então, Jajamim nos trazem essa diferença. Contudo, continua a Mishnah e nos diz: o mekar'in et apirtza b'moed ubashviit bonek kedarko. O que significa aqui? Se vamos dizer, se a pessoa tem na cerca dele uma fenda, ou seja, se rompeu a cerca dele, ele pode cuidar, pode proteger, pode fechar e eventualmente cercá-lo novamente de uma forma
como se diria, ocasional, temporária em Hol HaMoed, não fazer algo especial, como, por exemplo, colocar pedras ou como chama? Hoje em dia teríamos uma madeira delas grande, algo que possa fechar isto, e de forma temporária quebramos o galho, como se diz. Contudo, no ano de Shemitah, certo? Uma vez que um período comprido, é um ano inteiro, não é 4 ou 5 dias, como já vimos, dependendo se Hol HaMoed de Pesach ou Hol HaMoed de Sukkot, nos diz aqui, no caso do ano de Shemitah, que é certo que é no sétimo ano, Bashvi'it, aí constrói normalmente, por quê? Porque mesmo que aqui fica claro que ele está cuidando do fruto, contudo, ele pode fazê-lo de forma fixa, de forma permanente, um concerto bom e duradouro, uma vez que ele não está fazendo senão para proteger o campo também. E proteger o campo é algo que é permitido, porque senão a pessoa vai ter um prejuízo muito grande se de repente a cerca dele estiver aberta e entrar lá animais e rebanhos e sei lá o quê, comer e estragar o campo dele. Então, simplesmente por essa razão que ele pode fazer uma cerca nova, uma cerca boa, duradoura e permanente. Ah, você vai me dizer, mas talvez tem muito esforço, uma vez que o prejuízo é muito grande, no sétimo ano será permitido. Ah, mas é muito esforço, por esta razão que em Hol HaMoed não é permitido. Ok? Então permanecemos com Hol HaMoed que não é permitido. Já estamos vendo aqui várias diferenças que encontramos nas Mishnayot, nas leis correspondentes a Hol HaMoed, das leis correspondentes a sétimo ano, ano de Shemitah. Está claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem que levanta a mão, fazer? Então vamos para a Mishnah 5. Estamos no livro em português. Na página 33, Mishnah 5. Diz a Mishnah, Rabi Meir Omer. A nossa Mishnah agora vem para nos ensinar, basicamente, uma outra regra em Hol HaMoed. Em Hol HaMoed eu devo evitar provocar alguma angústia para a pessoa. Em Hol HaMoed é proibido fazer coisas tristes, proibido fazer discursos fúnebres. Hol HaMoed, como falamos, tem uma certa santidade. Se bem por um lado é profano, por outro lado é uma data com certa santidade, consagração especial. Por essa razão que devemos evitar qualquer tipo de angústia ou sofrimento para as pessoas. Ok? Rabi Meir Omer, diz Rabi Meir, רואים את הנגעים בתחילה להקל, אבל לא להחמיר. No ano de perdão, na época de Hol HaMoed, nós prestamos atenção se, como diz aqui, רואים את הנגעים, observamos se uma pessoa está impura ou não. Se lembra quando a pessoa se impurificava, a Torá nos diz que chamava o Cohen para determinar se estava puro ou estava impuro. Então, diz aqui, nós temos uma regra que devemos evitar sofrimento. Então, diz, se temos a dúvida, tem uma mancha, mas sabemos que essa mancha é positiva, então, sim, chamamos o Cohen para ele determinar que está tudo puro, uma vez que ele vem trazer alegria, notícia de que está tudo puro, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque o Cohen é aquele que tem o poder de declarar isto. Se ele está puro, está impuro. E as consequências, eventualmente, de manter com o status de puro, ele ficará aberto, com o status de impuro, ficará
fechado até nova oportunidade, deverá passar 7 dias, etc. Isso para o dono de casa, para a pessoa que surgiu a mancha na sua casa, etc. Isso é um prejuízo, uma tragédia. Então, diz aqui a Mishnah, se é para leaquel, para facilitar, sim, observamos, mas não para olhar negativamente, não para declarar, não para uma decisão negativa ou rigorosa, que vai eventualmente estabelecer que a situação é de impureza. Obrigado, senhor Justo. Está precisando. Já fiz brachá antes. Vamos lá. Bachachamim Omrim, os sábios discordam desta opinião e eles dizem lo leakel velo leachamir. Não consultamos o Cohen, período de Hol HaMoed, o Cohen está de folga, não consultamos ele sequer para declarar que é puro, sequer para declarar que é impuro. Nada. Ok? Portanto, melhor que não veja do que veja. Por quê? Corremos o risco de que o Cohen, na hora que vai ver, ache que é impuro e vai ter que estabelecer e dizer. Na hora que o Cohen viu, ele tem a obrigação de dar, de se posicionar. E uma vez que cabe a possibilidade de um posicionamento negativo, então simplesmente ele não vai observar, não será chamado o Cohen, ele não comparecerá e continuamos normalmente. Mais ainda, diz a Mishnah, ainda sobre o grande sábio Rabi Meir, Veodamar Rabi Meir, Melaket Adam Atzmot Aviv Veimo Mipnei Shesimcha Ilo. Uma pessoa pode colher a ossada. Ossada são os restos mortais, os ossos de seu pai e de sua mãe. Ah, você vai me dizer que mexer com o corpo do pai e da mãe, com a ossada deles, em Hol HaMoed, na verdade, é uma coisa não muito alegre. E em Hol HaMoed devemos evitar tristezas. Certo? Você lembra de teu pai, da tua mãe. Certo? Então, o que acontece? Antigamente, muitas vezes, a pessoa era enterrada no meio do caminho, uma tragédia, algum problema, era enterrada e depois se pegava esses restos mortais, se levava para um cemitério fixo e lá se enterrava bem. Já existia o que chamavam um enterro temporário. Esse enterro temporário não tinha problema nenhum. Só que em Hol HaMoed, será que posso aproveitar e recolher essa ossada do cemitério temporário, do lugar onde foi enterrado lá, e levar para um lugar fixo até a chegada de Mashiach? Certo? Então diz a Mishnah, na prática isso é permitido, por quê? Porque isto é uma alegria para ele. Porque o fato de poder trazer o pai para ser enterrado junto com o resto da família, existia naquela época, eventualmente, não sei como se chama hoje em dia, tipo um setor no cemitério que é daquela família. Então vai estar enterrado todo mundo junto. Quando ele já vai visitar o pai, visita a avó, visita o tio, sabe? Faz um lechaim aí com o pessoal. Está todo mundo em família, uma coisa que vai trazer alguma satisfação especial. E como isso vai ser uma alegria para ele, porque isso provoca para ele alegria, que logicamente você está muito melhor, está muito, não diria feliz, mas está melhor ou mais contente com o fato de que está enterrado num cemitério como corresponde, com todos os outros seres queridos, etc. e demais, e os que eram próximos deles, então ele se sente muito melhor do que está jogado em algum canto por aí, vamos dizer. Continua a Mishnah e nos diz, Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi tem a opinião dele, diz, Evel Ulo. Rabi Yossi diz, para ele é um luto. Rabi Yossi não concorda de que isto é um motivo de alegria. Certo? Mesmo que ele está transportando os restos mortais, por assim dizer, de um túmulo temporário para um túmulo permanente, para ele, está mexendo com o corpo do pai, o corpo da mãe, isso é tristeza para ele. Não é motivo de alegria. Por um lado, ele fica mais tranquilo, mais sossegado, mais calmo.
Mas não vamos dizer que é motivo de alegria, isso é luto. Evel é luto. Certo? Consequentemente, vai ser proibido de fazer isto. Diz aqui, a Mishnah continua, Lo yeorer Adam al metó, que a pessoa não pense sobre o seu falecido, Velo yaspideno como codem la regel, shloshim yom, e também ele não deve se lembrar em Hol HaMoed do seu ente querido, porque isso vai trazer angústia para ele, e logicamente não fará aqueles discursos de homenagens fúnebres que são proibidos também, chamado de Esped, que é homenagem póstuma, e tudo isso, Kodem la regra Shloshim Yom, antes da festividade, durante 30 dias. Qual é o motivo disto? Explica Guemará que, uma vez que o falecido não é esquecido em menos de 30 dias, pelo menos 30 dias, te leva para você se cair a ficha. Diz a Mishnah, Guemará, 30 dias leva para cair a ficha. Ou seja, simplesmente quando você vai e faz um discurso póstumo, uma homenagem, etc., o que isso está fazendo? Está, como a gente diria em português, colocando o dedo na ferida. Está novamente lembrando aquela dor, aquela angústia, aquelas saudades. Por esta razão, isso que diz aqui, que o Esped ela renova toda essa dor, todo esse sofrimento, e ele está se lamentando na festividade, e é proibido. E algumas, então, por essa razão, que não, como toda festividade não pode se entristecer, Hol HaMoed não poderá fazê-lo. E tem opiniões que dizem que o costume, a conduta da pessoa, o costume, o habitual é a pessoa economizar dinheiro para que, para poder ter para a festividade, como diz aqui, já prepara 30 dias antes da festividade e temos medo de que ele vai ter que pagar para a pessoa que faz essa homenagem póstuma, esse Savdan, como se diz, dentro da festividade, o dinheiro que ele economizou para a festividade. E, consequentemente, se ele vai pagar para este cidadão, não vai ter dinheiro para se alegrar em Yom Tov. Por esta razão que nos diz que antes do Yom Tov, já 30 dias evitar esse tipo de cerimônias. Então, esse fato que evitamos esse tipo de cerimônias 30 dias antes da festividade, se refere a ambos, e o motivo que te falaram na Guemará, simplesmente que por 30 dias você está lembrando o sofrimento da pessoa, e a pessoa durante 30 dias ela não consegue esquecer, não consegue dar a volta por cima ainda. Os primeiros 30 dias, e de fato nós vemos isso sempre, são os dias mais difíceis que tem. Na verdade, tem vários períodos, mas tem o primeiro dia, os primeiros 3 dias, os primeiros 7 dias, e depois temos os primeiros 30 dias, e aqui está fazendo alusão a esse período de 30 dias, onde lamentamos e nos angustiamos e choramos a perda de um ente querido. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos parar por aqui. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa liberar os microfones. Sim, podem. Por que em Hol HaMoed não se põe tefilim? Muito boa pergunta. Na verdade, tem vários motivos. Um deles, que não é necessário. Tem opiniões que dizem que sim. Por isso é fundamental levar em consideração. Nós já estudamos, comentamos, cheguei a comentar, inclusive, que nós tínhamos um caso aqui na sinagoga, de uma pessoa que fez questão de pôr tefilim em Hol HaMoed. Ele queria, e na prática, consultei com vários rabinos, e a orientação foi que ele coloque em casa sozinho, para não divergir da maioria da congregação, uma vez que o nosso costume na sinagoga não é colocar tefilim em Hol HaMoed, então alguém que tem esse costume, que o faça sozinho em casa, para evitar ir contra a comunidade. Dá uma sensação de como dizendo, eu sou tzadik e todos vocês estão errados.
Isso daqui é muito grave. É uma transgressão chamada lotit godedu. Lotit godedu significa não provoque, não criem rixas, brigas, discórdias. Interessante como a gente deve preservar esta conduta dentro de uma sinagoga.